Oséias, capítulo 4, verso 6, diz assim: O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Mais uma vez vamos frisar a parte A. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Vamos fechar os olhos e orar mais uma vez. Senhor, diante da Tua presença me coloca essa noite. Diante da Tua presença se coloca o Teu santo povo. Povo que o Senhor separou, escolheu. Povo que o Senhor enviou Seu Filho para que vertesse o sangue e que por esse sangue e essa morte comprasse um povo especial para o Senhor, que veio a ser a Sua santa igreja, aquela que o Senhor salvou, aquela que o Senhor perdoou, aquela que o Senhor justificou, aquela que o Senhor está santificando e aquela que o Senhor glorificará. Pai, há uma urgente necessidade de graça essa noite, gloriosa e abundante, sendo despejada sobre nós, pecadores. Pai, salva-nos e seremos salvos. Perdoa-nos e seremos perdoados. Sara-nos e seremos sarados. Santifica-nos e seremos santos. Pois não podemos acrescentar um côvado à nossa estatura, Senhor. Que o temor do Senhor se apodere desse salão e que mentes e corações sejam tomadas cativas à Sua palavra. Que haja reverência, que haja respeito à Sua santidade. Aquele que é 3 vezes santo. Pai, que na minha fraqueza e debilidade o Senhor obtenha glória para si. Que o Senhor faça o Seu reino avançar essa noite. E que a Sua vontade seja feita em o nome de Jesus. Amém. Eu quero agradecer pelo privilégio e a honra enorme de estar aqui com vocês essa noite. Eu gostaria da sua atenção por alguns minutos. Eu gostaria, se possível, ninguém andando nem conversando, salvo os que estão trabalhando no evento. Eu gostaria que você tivesse o máximo de respeito por esse momento e que todo o espírito festeiro que possa estar no seu coração, ele seja dissipado agora. Nós não estamos em nenhuma festa, nós não estamos em nenhuma comemoração. Não há motivo nenhum para se comemorar nada. Nós somos a pior geração de cristão de todos os tempos. Vivemos na pior geração de todos os tempos. Nós estamos vivendo uma crise aguda. Nós estamos a um fio de ver uma geração inteira entrar no inferno. Eu fui pregar num congresso uns tempos atrás, estava festividade, barracas e tendas e isso, aquilo. Eu comecei a pregação e disse: o que nós viemos comemorar aqui? Nós não temos motivo nenhum para festejar. Se o aborto está dentro da igreja, a pedofilia está dentro da igreja, o adultério, o divórcio e o segundo casamento estão na igreja. Se o altar tem sido um picadeiro, os pastores têm sido palhaços, e os membros têm sido meros espectadores a serem entretidos. Nós não estamos aqui falando da sua melhor vida na terra, nem da sua roupa, nem do financiamento que pode ser aprovado, nem do casamento do solteiro. Aliás, eu estou pouco me importando por seu emprego, por seu salário, ou para o seu cônjuge. A minha grande dor no meu coração é a sua eternidade. Onde você vai passar a sua eternidade? E onde os milhões que estão morrendo todo dia sem Cristo vão passar? Se Deus não tiver misericórdia dessa nação, ela vai sofrer um juízo que nós nunca vimos antes. Hoje nós contamos com quase 50 milhões de evangélicos no Brasil. E a nossa nação nunca foi tão corrupta como ela é. Nós tivemos nesse ano, 2013, um dos piores anos que a sociedade brasileira já presenciou.
liderado por esse governo fascista, anti-Deus, anti-família, esse governo pró-aborto, pró-pedofilia, pró-homossexualismo, nós estamos vendo um câncer se instalar nessa nação sem precedentes. E que coisa paradoxal, né? E no momento onde a igreja evangélica atinge o seu maior contingente. Se você estudar os avivamentos de todos os séculos, começando de Atos, o avivamento resultava na transformação da sociedade. Onde há avivamento, onde há conversão, a criminalidade baixa, o uso de drogas diminui, a gravidez no tempo de solteiro, os divórcios, a inadimplência. É assim e sempre foi na história. Agora o avivamento brasileiro está promovendo o pecado. O avivamento brasileiro está promovendo a iniquidade e a injustiça. Tudo porque alguns falsos pastores, com as suas falsas igrejas, pregam um falso evangelho e produz falsos crentes. Tudo porque nós temos ajuntamentos inteiros de bodes sendo liderados por lobos com o nome de igreja. Isso não são igrejas. São centros de celebração da carne. São centros de adoração a Satanás. Pastor, você está pegando muito pesado, não é assim? Apocalipse, capítulo 2 em diante, as 7 igrejas da Ásia, sinagoga do diabo e trono de Satanás. Eu subo aqui com dor no meu coração. Apesar de muitos julgarem mal as minhas intenções, me acharem um pouco ríspido, agressivo, e realmente eu sou ríspido, agressivo, muitas vezes sou frio, mas por trás disso esconde um homem sensível, frágil, amoroso, brincalhão e muito quebrantado. E eu subo aqui com dor no coração de saber o estado que está a igreja. E eu vou dizer para você, não vai haver avivamento. Pelo menos por um bom período de tempo. Até que sejamos batizados no Getsemane, não vai haver avivamento. Não existe avivamento sem dor. Não existe avivamento de oba-oba. O avivamento não pode ser programado. O avivamento não pode ser comprado. O avivamento é quando o coração é rasgado e não as vestes. O avivamento é quando por trás de um evento, por trás de uma congregação, por trás de uma cidade, de uma cracolândia, de um prostíbulo, tem homens e mulheres sangrando os joelhos, dias, meses, anos. Quando há choro compulsivos e soluços e gemidos, até que Deus use de misericórdia e alcance os perdidos. Para haver um avivamento que ocorreu em Atos 2, teve que haver um batismo de Getsemane. Teve que haver um homem agonizando até a morte. Ele disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. É muito triste o que nós estamos assistindo, meu irmão. Nós não estamos assistindo um jogo de marketing, uma disputa de congregações, de placas denominacionais apenas. Não estamos assistindo esses palcos e esses pop e mega stars se apresentando apenas. Nós estamos vendo lobos devorarem rebanhos inteiros e mandá-los para o inferno. Realmente a igreja evangélica prosperou, ela tem o ouro e a prata. Mas ela não tem o que Pedro tinha. E o que Pedro tinha não era o levanta e anda. Pedro tinha o evangelho da graça. Pedro tinha a paixão por Cristo. Pedro tinha o novo nascimento em Cristo. Essa é a maior dor. Você já avaliou o preço de uma alma? Salmos diz que a redenção da alma é caríssima, ninguém pode pagar. Que uma alma vale mais que o mundo todo. E elas estão indo as multidões e as centenas e milhares ao inferno. E nós precisamos fazer algo.
Eu não estou aqui descartando a soberania de Deus, nem crendo que nós podemos dar uma ajuda para Deus e dar uma mãozinha para Ele. Mas foi nos confiado uma lei, foi nos confiado uma missão, foi nos confiado um grande comissionamento, uma grande comissão, foi nos confiado um santo evangelho, e ai de nós se não pregarmos o evangelho. E eu gostaria de compartilhar essa dor com você, e gostaria que você sentisse a mesma coisa, que você sentisse o peso do que é a vida cristã, a responsabilidade que é ser cristão. Você é embaixador de Cristo, você é representante do céu, você representa o santo evangelho, então você tem uma responsabilidade muito grande sobre você. São necessários mais do que conferências, são necessários mais do que livros, são necessários mais do que ajuntamentos e bandeiras hasteadas em nome de reforma, em nome de evangelho radical. Nós temos o movimento dos desigrejados que clama por isso, os revoltados. Odiar a teologia da prosperidade não te faz salvo. Odiar o falso evangelho não significa que você ama o verdadeiro. Muitas pessoas estão revoltadas com a teologia da prosperidade, estão revoltadas com o R.R. Soares, com o Edir Macedo, com o Silas Malafaia, com o Valdemiro Santiago, com os neopentecostais. Eles odeiam esses homens, mas eles também não amam a Cristo. Eles não têm uma vida transformada. O que justifica não é o ódio pelo errado, o que justifica é a fé em Cristo Jesus, mediante a regeneração operada pela graça. Pessoas se agarram no evangelho radical só porque não tem outra coisa para se agarrar, só porque querem revolta, querem baderna, desordem, querem ir às ruas, querem protestar. Não era assim com os zelotes, não era assim com os discípulos de João Batista, não era assim com o grande número que andava com Paulo. Depois, Demas me abandonou, amando o presente século. Precisamos de paixão, igreja. Precisamos de nossas vísceras se comoverem. Precisamos conhecer o Deus homem de Nazaré. Precisamos amar a Deus com ardente amor e devoção. Precisamos sair desse lugar impactados, não apenas com conhecimento literário, teológico, histórico, não apenas com surtos emocionais, mas com consciência da verdade, com consciência do perigo iminente que a nação sofre, conscientes da responsabilidade que cada um essa noite tem. Estamos falando de céu ou inferno, vida ou morte. Se você voltar para sua casa e as coisas continuarem do mesmo jeito, é sinal que isso aqui não funciona nada e nenhum dos pregadores transmitiu o que Deus queria e o evento em si não cumpriu o propósito. Pastor, você não pode me julgar pela minha vestimenta, nem pela minha conduta, nem pelos afazeres. A Bíblia diz que eu posso. Que se conhece a árvore pelos frutos, ações, pensamentos, omissões, palavras, atitudes. Se o evangelho não for demonstrado em atitude prática de vida, não é evangelho. O evangelho não é baboseira filosófica. O evangelho é prática de vida. Nós devemos ir para nossas casas e iniciar uma reforma primeiro em nossas famílias, em nossos corações, em nossos lares, na escola onde estudamos e no trabalho onde executamos a nossa profissão. Eu vou dizer uma das maiores causas do declínio da igreja evangélica brasileira, preste atenção, e pode ser também uma das causas do seu declínio. Você necessita aprender tanto para aplicar na sua vida como para divulgar, expor essas verdades. Disse um grande sábio: a ignorância aprisiona, mas a verdade liberta. Mal ele sabe que ele estava apenas parafraseando
um dos maiores textos das Escrituras. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu iria pregar outro tema e outro texto essa noite, mas devido ao horário, que eu sei que não vai ser muito, a mensagem seria de quase 2 horas e não seria possível concluí-la. Eu trouxe esse texto, essa mensagem que eu creio ser oportuna e pertinente para todos nós. A causa do declínio da igreja evangélica mundial, mais especificamente da brasileira, a qual fazemos parte, é a ignorância. Nós não podemos chamar talvez você, talvez muitos cristãos, de duros, corruptos, maus e perversos. Nós sabemos que nem todos são, mas nós sabemos que a grande maioria, a grande massa esmagadora, se perde por falta de conhecimento. É ignorante quanto às verdades básicas, da fé cristã, e por isso tem declinado. Se você notar a declaração de Deus através de Oséias para o povo, diz que o que destruía o povo, o que fazia o povo se perder, se esvair, não era falta de oração, não era falta de oferta, estrutura física, não era falta de seminários e congressos, era a ignorância que estava destruindo Israel. A ignorância que estava levando Israel à corrupção, à idolatria, à apostasia, à mornidão, à descaracterização total daquele povo santo e separado que um dia recebeu a lei de Deus através de Moisés. A ignorância aprisiona, a ignorância corrompe, a ignorância destrói, a ignorância esfria, a ignorância nos faz apostatar, a ignorância nos faz oferecer a Deus um culto híbrido, diluído, ralo, superficial. A ignorância nos faz dar a Deus um culto coxo, sarnento. E o urgente clamor aqui nesse púlpito, o urgente clamor aqui nessa conferência é: vá às Escrituras, aprenda as Escrituras, estude as Escrituras. E o maior conhecimento do que eu estou dizendo é o conhecimento de Deus, é o conhecimento da palavra, ou é o conhecimento das verdades aqui reveladas, as verdades aqui contidas. 1 Timóteo, 2 Timóteo 3,16, Paulo escrevendo a Timóteo diz que toda a Escritura é divinamente inspirada. Só que ela não é só divinamente inspirada, ela é apta para instruir o homem e redarguir em toda boa obra. As Escrituras são completas, suficientes, e elas têm todas as respostas para a igreja. Todos os fundamentos, o alicerce, a base, a instrução, a guia, o alimento que nós precisamos. E a ignorância tem destruído ministérios inteiros fundados em ignorância, famílias inteiras conduzindo seus lares na mais pura ignorância, pais que não sabem os seus papéis, as suas posições bíblicas dentro da família, mães que ignoram os princípios para o seu ofício dentro da família, filhos descaracterizados, filhos deslocados dentro da família, profissionais que não têm qualquer conhecimento básico do seu ofício segundo a Escritura, igrejas que não sabem organizar os seus cultos totalmente fora das prescrições bíblicas, louvores que não têm o menor teor, que não têm a menor instrução escriturística. Então nós vemos um cristianismo inteiro, todo ele, caminhando, andando na completa ignorância. Isso tem destruído a nação brasileira. Isso tem acabado com o nosso evangelho. Meu irmão, a ignorância, ela é a causa dessas pessoas serem captadas, e essas pessoas serem pescadas
e serem levadas para esses apriscos desses pastores, desses lobos. Se você está aqui me ouvindo, e se você não possui um conhecimento mínimo das Escrituras, é fácil eu te enganar, eu te persuadir, eu te confundir. Paulo escrevendo às suas igrejas: não sejais como meninos inconstantes, levados ao redor de todo vento de doutrina. Meninos inconstantes que ficam atrás das novidades do mercado da fé, que engolem qualquer doutrina, que todas as coisas são de Deus. Elas não são de Deus. Não são todas as manifestações que são do Espírito Santo. Não são todos os ministérios que são bíblicos. Não são todos os louvores, eu acredito que a maioria deles não são bíblicos. Ministérios de apóstolos, patriarcas, ministérios de pastoras, e com ofício de liderança. Não estou dizendo da auxiliadora do seu marido, mas da líder, regente e sacerdotisa de uma congregação. Atos proféticos, unções, amuletos, tudo isso sendo engolido pelo evangelicalismo brasileiro, porque não há conhecimento de Deus, não há conhecimento escriturístico. Então viramos uma igreja sincrética, uma igreja pagã, uma igreja diluída, ecumênica, que tributa a Deus a carneficina do ecumenismo, que tributa a Deus o incenso sujo, o incenso distorcido, porque eu sou o Senhor, esse é meu nome, e a minha glória não dividirei com outro, nem o meu louvor as imagens de escultura. Você precisa se saturar da palavra de Deus. Errais em não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus. Meu irmão, quando Martinho Lutero escreveu, afixou as 95 teses na catedral de Wittenberg, ali naquele momento estava vivendo o período que chamamos período das trevas, onde passamos mais de 8, quase mais de 10 séculos, até a Inquisição no século XIII, chamado período das trevas, da escuridão. O que os libertou da escuridão? Quando Lutero tem acesso à carta de Paulo aos Romanos e lê o capítulo 1, verso 17, nele, no Evangelho, se descobre a justiça de Deus de fé em fé, pois está escrito: o justo viverá da fé. O que trouxe luz ao tempo e o período de trevas? As Escrituras, cumprindo o que está no Salmo 119, verso 105. Lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é a sua palavra. Nesse período de trevas que faz a idade de Lutero ser meio-dia, estamos vivendo tempos tão escuros, tão tenebrosos, que faz com que aquele período de Lutero seja meio-dia. Só há uma maneira da igreja sair da obscuridade, da escuridão, voltar-se às Escrituras. Ela é tocha que ilumina os caminhos, ela é luz que ilumina seus passos, é ela que te conduz. Volte às Escrituras. É impressionante como há homens letrados no nosso meio, mas analfabetos das Escrituras. Não precisamos de revelações forâneas, não precisamos de novos moveres, já temos o suficiente em 66 livros compactos, toda a ciência, todo o conselho de Deus, a mente de Deus, o equilíbrio de Deus, a justiça de Deus, a santidade de Deus, o evangelho de Deus, a obra de Deus em Cristo, está nas Escrituras. Por que a igreja cai em pecado? A ignorância. Salmo 119 diz: ordena os meus passos na tua palavra, e não se apodere de mim iniquidade alguma. Por que a iniquidade se apoderou da igreja? Por causa da ignorância. Por que a igreja vive sofrendo o mal do século, a depressão? Por quê? Por causa da falta das Escrituras. Muita paz tem os que amam a sua lei, e para eles não há tropeço. Minha alma está pegada até o pó. Depressão. Vivifica-me segundo sua palavra. Precisamos da palavra. Pastor, mas há pessoas ignorantes que não conseguem, que não vão ter condição de possuir o conhecimento. Salmo 119, 130. A exposição da sua palavra dá luz e entendimento aos simples. Quando Jesus disse: quem dizem que eu sou? Os profetas, Elias e João Batista que ressuscitou. Diga a eles:
Os surdos ouvem, os mudos falam, os cegos veem, e aos pobres é ensinado o reino dos céus. Até os pobres, indoutos, meu irmão. Deus diz que o caminho dos céus é tão fácil que até os loucos, ignorantes o encontram, desde que haja um arauto, um profeta, um ministro disposto a ensinar. E Jesus percorria a Galileia, ensinando o evangelho do reino, tirando o povo da ignorância, ensinando. E perseveravam unânimes na doutrina dos apóstolos. Essa palavra doutrina do grego didaquê, que quer dizer ensino. Perseveravam no conhecimento, perseveravam no estudo das escrituras, perseveravam no estudo do evangelho, perseveravam nos textos. Perseverem em aprender as escrituras. Hudson Taylor, o pai de missões no interior da China, um dos maiores missionários depois do apóstolo Paulo. Uma das biografias que mais mexe comigo. Todas as semanas, pelo menos uma vez por semana, eu assisto o filme do Hudson Taylor, porque eu fico constrangido com o testemunho daquele homem. O homem que disse que se tivesse 1000 vidas, 100 vidas, daria todas elas pela China. Sabe qual o segredo de Hudson Taylor? Ele estudava as escrituras 10 horas por dia. Quanto tempo você passa com as escrituras todo dia? 4 horas? 3? 2 horas? Ao menos uma, estudando as escrituras. Certo homem de Deus disse, se eu não me engano, John Bunyan: quando eu entender todo o conhecimento deste livro, a Bíblia, terei tempo para ler outros autores. As Escrituras. As Escrituras. Pastor, tem tantos best-sellers para eu ocupar. É verdade. Salmo 119 também ilustra: em toda a perfeição eu vi limites, mas o seu mandamento é amplíssimo. A tua palavra é muito pura, por isso o teu servo a ama. Jovens, por que cai tanto em iniquidade? Porque tanto vivem uma vida tão impura, relacionamentos impuros, pornografia, impureza na mente, nos lábios. Por quê? Ignorância da palavra. Salmo 119, verso 9: como purificará o jovem o seu caminho? Observando segundo a sua palavra. Vamos para as Escrituras. Se nós soubéssemos o poder das Escrituras, essas linhas saíram da boca do Altíssimo, elas são espírito e vida, disse Jesus. Não é um compêndio doutrinário feito por um teólogo, rabino, judeu. Não, é a ciência de Deus, a mente de Deus. Você precisa redescobrir a suficiência, a veracidade, a infalibilidade das Escrituras. Isaías 55 diz: assim como a neve, as chuvas caem do céu e para lá não tornam, mas faz regar faz regar o chão, dá semente ao que semeia e pão ao que come, assim também será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes prosperará naquilo para qual eu a enviei. A única coisa que vai mudar essa nação são as Escrituras. É a palavra de Deus. É a igreja brasileira voltar para os fundamentos das Escrituras. Oh, igreja, o meu apelo claro, simples, é esse. Não precisamos de coisas extraordinárias, americanizadas. Não, está aqui debaixo do nosso nariz. As Escrituras.
Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como árvore plantada junto a ribeiro d'água, que dá o seu fruto na estação própria, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto fizer prosperará. A palavra. Volte às Escrituras. Obreiros. 1 Timóteo 2,15 apresenta como obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra, a espada da verdade. Se você não é hábil nesse livro, entregue seu ministério. Não precisamos da sua opinião, precisamos da palavra. Discipula seus discípulos com a palavra. Ensine na escola dominical com a palavra. Aconselhe casais com a palavra. Pregue mensagens utilizando e a palavra, e ela na íntegra. Paulo, quando vai despedir de Éfeso, depois de 3 anos e meio causando um rebuliço naquela cidade, algo incomparável, vai dizer: durante 3 anos e meio não deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. As Escrituras. Eu quero continuar fazendo um apelo. As Escrituras. Precisamos, antes de um avivamento, termos um avivamento bíblico. Temos apoiado e incentivado os jovens da igreja onde eu pastoreio a ler, decorar as Escrituras. Tem um jovem que está decorando a Epístola aos Gálatas, já decorou os 3 primeiros capítulos. Outro decorou o Salmo 119 inteiro. Outro decorou o discurso de Estevão, que tem 60 versículos. Outro está decorando a primeira carta de João. Outro está decorando Filipenses. Estude, decore, faça exposição, comentários, mastigue. O profeta diz: eu, quando encontrei a sua palavra, a comi. As Escrituras. Um grande teólogo disse: quando você for pregar, agora para pastores, quando você for pregar, cada argumento que você usar tem que ser respaldado por um versículo. Eu já tinha que ter um versículo para falar esse argumento. Vamos lá, antes que eu não volte aqui nunca mais. Meu povo se perde por falta de conhecimento, ignorância. Primeiro, há uma profunda e aguda ignorância por parte da igreja no que diz respeito ao culto. O que é que estão fazendo com os cultos? Aquilo que você, ou que muitos que vão me ver, entende como culto, não passa de antropocentrismo. Isso não é culto a Deus. Você vê danças, você vê teatro, você vê mensagens de autoajuda, você vê tudo girando em torno do homem. Se você nasceu ou se converteu nos últimos 20 anos, a probabilidade de você não saber absolutamente nada do que é Evangelho é muito grande. Fomos catequizados, influenciados por Kenneth Hagin, Benny Hinn, fomos influenciados pelos morcerulos, pessoas que desconhecem o santo evangelho, falsos profetas, lobos devoradores, que incutiram no evangelicalismo nacional toda sorte de heresias. Você cresceu vendo homens derrubar pessoas no chão, unção do riso, dente de ouro, pó de ouro na mão, prosperidade. Isso não é evangelho.
Isso é a manifestação mais grotesca do que se pode chamar graça. Os nossos super-heróis tiram paletós, sapateam, derrubam pessoas, são milionários e trouxeram um modelo de culto que eu acredito que sobe para Deus como algo podre, fétido, como está em Amós 5, não posso suportar seus sacrifícios, suas assembleias solenes não me dão nenhum prazer, afasta de mim o estrépito dos seus cânticos, porque eu não posso ouvir as melodias dos seus instrumentos. Sabe por que eu vou falar nome? Porque teve um homem que comia mel, silvestre e gafanhoto, e chegou diante de um rei e disse: Herodes Antipas, a mulher que você está pertence ao seu irmão Filipe de Itureia, você está em adultério. Olha, não aplaude muito não, que você sabe onde vai parar isso, né? Você já assistiu o filme, você sabe. Eu digo uma coisa, nós não podemos falar nome. Nós vamos assistir eles roubarem, matarem e destruir, não vamos fazer nada. Nós vamos assistir eles falsificarem a graça, chupar os ossos das ovelhas. Vamos assistir eles destruindo, levando Cristo ao vitupério, esmagando a graça, corrompendo o evangelho. Vamos ficar quietos. Eles estão ofendendo a santidade de Deus. São lobos. Temos que expor, sim. E nós aqui estamos dispostos a ficar calados, desde que apresentem justificativas bíblicas coerentes. Acredito que isso é impossível. O culto, a prescrição do culto tem uma conotação só: tributar glória e louvor a Yahvé. O culto meu irmão, o culto é teocêntrico, cristocêntrico. O culto é para a glória de Deus, meu irmão. O louvor tem que convergir na adoração a Deus. O culto tem que convergir naquilo que tributa glória a Deus. As pessoas se reúnem não para buscar e pedir. Que conversa é essa? Eu vim buscar a minha bênção. Que conversa é essa? Eu vim buscar algo. Meu irmão, quando eu vejo os patriarcas da Bíblia, quando eles iam ao templo, eles ofereciam sacrifícios, ofereciam especiarias. Hoje o que você oferece? Rogo-vos pela misericórdia de Deus, que apresentei vosso corpo como sacrifício santo, vivo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Sabe como que os puritanos cultuavam a Deus? Sabe como que os puritanos cultuavam? Baseado em Romanos 12. O corpo, meu culto é minha vida. Eu cultuo a Deus no emprego com a minha vida, na escola com a minha vida, no caminho do trabalho com a minha vida. A minha vida é um instrumento de culto. A minha vida é um sacrifício. O meu viver, o meu existir, o meu pronunciar, verbalizar, pensar, gesticular é culto a Deus. Por isso foi uma das gerações mais puras. Você quer saber uma curiosidade inteligente? Você sabia que na formulação, criação da maior bebida do planeta, da maior marca do mundo, a Coca-Cola, os puritanos tiveram larga influência? Porque quando o criador da Coca-Cola foi criá-la, a sua intenção era fazer dela uma bebida alcoólica. Mas o puritanismo estava tão forte nos Estados Unidos da América, que era inadmissível propagar, vender bebida alcoólica. Então tiveram que tirar o álcool da fórmula da Coca-Cola, por causa dos puritanos. Aí nasceu a Coca-Cola. Segundo, que eu não tenho muito mais tempo, poderia abordar muito mais. Segundo, escute. Ignorância quanto ao louvor. Meu povo se perde por falta de conhecimento. Falta de conhecimento quanto ao culto. O culto não é antropocêntrico, o homem. Tudo converge na necessidade do homem. O louvor do homem.
Se existe um ministério dentro da igreja, se existe uma área da igreja que está corrompida, é o ministério de louvor e adoração. Se é que eu posso chamá-lo de ministério, porque nos 5 ministérios de Efésios não entra isso. Pastor, então quem cantava, tocava na igreja primitiva? O pastor, o mestre, o evangelista, o profeta e o apóstolo. Não tinha 6ª classe, ministro de louvor. É verdade. O louvor. O que está acontecendo com o louvor? Tem sabor de mel. Se alguém puder me definir que gênero, estilo musical, o que é aquilo? Sabe o que mais me dói? Vocês viram, agora vocês vão chorar. Vocês vão chorar agora. Sabe o que mais me dói? É Yahvé, é Jeová, ter que tolerar uma abominação dessa em nome dele. Aquele que é 3 vezes santo. Aquele que os serafins tampam e cobrem o rosto de vergonha por não poder suportar a santidade. Tem que tolerar uma maldição dessa. Presta atenção, meu irmão. Há uma ignorância absurda. O louvor contemporâneo não é bíblico. Ele sai totalmente das prescrições das escrituras. Louvor vem do hebraico, que significa elogio. Elogiar quem? Elogiar o homem? Elogiar a obra do homem? Elogiar a necessidade do homem? Elogiar quem? Meu irmão, o livro de Salmos, 150 capítulos, é o inário de Israel. O Salmo 1 é um hino, é um cântico. O Salmo 2, o Salmo 119, com os seus quase 180 versículos, é um hino. Presta atenção. Então, se tem 150 hinos aqui, embutido no livro dos Salmos, qual é o teor dos Salmos? No que consiste o livro de Salmos? 60, quase 70% do livro de Salmos contém os atributos de Deus. O que são atributos? As qualidades que Deus arroga para si. Então, no que consistia o louvor de Israel? Cantar as qualidades de Deus. Que qualidades são essas? Quem Deus é e o que Deus faz. Nisso consiste o louvor. Quem Deus é? Tu és santo, magnífico, poderoso, justo. E o que o Senhor faz? Grandes são as obras das suas mãos. Vamos pegar Apocalipse 15, que o VCP gravou. Grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos, juízos. Ó Rei das nações, quem não te temerá? Quem não glorificará seu nome? Aí depois vai dizer, todas as nações virão e adorarão diante de ti. Por que as nações virão e adorarão? Porque os seus atos de justiça se fizeram manifestos. Quando as pessoas sabem quem Deus é e o que Deus faz, elas vêm e adoram. Por isso os ministros de louvor têm que dar cambalhotas, tentando levar a igreja à adoração, e a igreja está apática, abatida, e ela não consegue adorar. Sabe por quê? Porque ela não conhece quem Deus é e o que Ele faz. Porque o Apocalipse diz que quando os seus atos de justiça se fizerem manifestos, todas as nações virão e adorarão diante de ti. Ó Rei das nações, quem não te temerá? Ele está dizendo que é impossível não temer a Deus. Mas quando? Em que ocasião é impossível não se temer a Deus? Pois só tu és santo. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os seus atos de justiça se fizeram manifesto. Ó Rei das nações, quem não te temerá? Quem não glorificará teu nome? Pois só tu és santo, um atributo de Deus. Quando eu conheço quem Deus é, eu temo. Quando eu conheço quem Deus é, eu glorifico. Quando eu sei o que Deus faz, eu adoro. Pastor, mas você cantou uma canção. Não, é um versículo arranjado. Apocalipse 15, se eu não me engano, o verso 3 em diante. Qual o conteúdo do louvor? Salmo 119, verso 54. Sejam os seus decretos o tema dos meus cânticos. O que devemos cantar? Cante a palavra de Deus. Cante a palavra de Deus.
estamos equivocados. Louvores que falam da necessidade do homem, das paixões sentimentais do homem, dos desprazeres emocionais do homem. Louvores que levam os homens à frenesi, à êxtase. 1 Coríntios, capítulo 15 diz: louvarei o Senhor com os meus lábios, mas louvarei com entendimento. Louvor tem que ter raciocínio. Eu tenho que saber o que eu canto. Eu canto a palavra. Por que eu canto a palavra? Colossenses 3,16. O que diz Colossenses? Que a palavra de Deus habite ricamente em vós. E depois, conversando uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais. A igreja de Colossenses estava sendo atacada pelas falsas doutrinas, gnosticismo que era comum. A maneira de defender as heresias era, sabe o quê? Colocar nas letras dos hinos, doutrina. Cante doutrina. Eu aprendi uma canção lá no Peru. Justificado, pois pela fé, nós temos paz para com Deus. Romanos 5:1. Doutrina. Eu estou ensinando justificação pela fé para a igreja, que é a espinha dorsal da teologia reformada, cantando. Agora, o que isso vai ensinar para você? Olha para mim. Liga nessa, ó. Você está entendendo? Ou tem aqueles lá assim, ó. Tá aqui. Uou, 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 uou. 10 minutos de uou. O que você está ensinando? Você está ensinando uma sílaba para a igreja? Não, pastor, que a unção veio tanta que o Espírito Santo emburrificou. Eu vou te dizer uma coisa, o Espírito Santo, como o pastor disse aqui hoje de manhã, tem tanta unção do Espírito que ele não me permite pregar. Como que ele pode, se ele é o autor das Escrituras? Se você soubesse o poder que a música tem, se você soubesse o poder que a música tem, por que Israel fazia isso? Em Deuteronômio, se eu não me engano, quando Deus quis fazer um pacto com o povo, ele disse para eles: se vocês quebrarem isso, trarei juízo sobre vocês. Ele disse a Moisés: Moisés, escreve isso em forma de cântico, para que os filhos de Israel não esqueçam da minha aliança. O motivo do louvor é fazer com que eu decore a palavra de Deus. E vou te dizer mais. Sabe, segundo Martinho Lutero, uma das maiores formas da propagação da reforma protestante, Lutero diz, não foram as 95 teses na porta da Catedral de Wittenberg, foram os seus 37 hinos que ajudaram a difundir a reforma protestante em toda a Europa e o mundo. Qual foi a causa do avanço e explosão do metodismo wesleyano? Os hinos de Carlos Wesley. Meu irmão, a música tem um poder tão grande. Se você lembrar, na década de 60, ditadura militar, Geraldo Vandré compõe uma música, para não dizer que não falei de flores. Caminhando e cantando, seguindo a canção, somos todos iguais, braços dados ou não, caminhando e cantando. Essa música sozinha foi responsável por tirar milhões de jovens das suas casas e influenciá-los contra a ditadura militar, e ela foi um dos marcos para a ditadura cair. Uma única música. Você está vendo a força que a música tem? A força, a música propaga ideias. Por exemplo, Woodstock de 70, sexo, drogas e rock and roll. Influenciou uma geração inteira com aquele evento musical, e até hoje colhemos frutos.
De onde você acha que veio o advento do contraceptivo, anticoncepcional, do preservativo, camisinha, e da liberalidade do sexo entre os solteiros, que se tornou algo normal? O de estoque. Sexo, drogas e rock and roll. A música propaga a ideia. A música, ela ensina, ela muda e forma opiniões. Agora, sabe o que está acontecendo? O louvor evangélico brasileiro não só está fazendo o que foi prescrito, ensinar doutrina, cantar a palavra, memorizar as escrituras, propagar a doutrina da justificação, da expiação, da propiciação. Propagar, meu irmão, os atributos de Deus, louvores que deveriam ser cristocêntricos. Imagina aquele louvor: diante do trono do alto Deus, tenho completo e bom favor, meu sumo sacerdote amor, sempre intercede ao meu favor. Quando Satã me vem tentar, dos meus pecados me lembrar, eu olho ao alto e lá está aquele que pôs um fim em meu pecar. O justo Deus se satisfez, minha alma impura libertou, ao ver Jesus morrer. O que é isso? Ela devia fazer isso. Ela não só faz, como faz o contrário. Olha como que Satanás é inteligente e sutil. Quem doutrina e quem dita teologia brasileira é o louvor. O louvor propaga ideia, doutrina. O louvor forma pensamentos e personalidades. Ok? Então, quando você vê alguém explodir nas rádios com Tem Sabor de Mel, com Entra na Minha Casa, com esses corinhos pentecostais, ou com essas músicas contemporâneas, eles não só estão deixando de fazer o que está prescrito, mas eles estão disseminando heresia, disseminando engano, disseminando blasfêmias, mostrando um Deus carnal, um Deus que não infunde terror, um Deus humano, imediatista. Estão tirando a obra de Cristo, ensinando, meu irmão, heresias e blasfêmias. É isso que esses cantores contemporâneos estão fazendo. Deixando de fazer o que é prescrito por louvor, ensinando exatamente o oposto. E a música evangélica brasileira tem uma força que você não tem ideia. Ela dita a maneira do crente orar, do crente crer. Ela mostra o perfil de quem é Deus e quem é Cristo. Ela tem mostrado uma caricatura falsa e pobre de Deus. Ela tem pegado a expiação de Cristo, o santo evangelho, e ela tem maculado. Então há uma ignorância profunda no louvor. Voltemos às Escrituras, cantemos as Escrituras, ensinemos doutrina através da música, ensinemos os atributos de Deus na música, mostremos o evangelho através do louvor, e Cristo centrado em todas as letras dos nossos louvores. Terceiro, ignorância da família. Meu Deus do céu, o que está acontecendo com a família cristã? Os lares estão totalmente desguarnecidos. Meu irmão, há prescrições para a família bíblica de como ela deve se portar. Primeiro vamos pegar o pai e o homem. O que estão fazendo com você? Essa sociedade está tentando desmasculinizar você. Está tentando te efeminar. O homem está perdendo a voz ativa no lar, na sociedade, na igreja. O homem está perdendo a liderança. A Bíblia diz que você foi feito primeiro em Adão, e de dominar e frutificar e liderai. O cabeça da sua casa é você, pai. O cabeça da sua esposa é você, marido. As pessoas estão deslocadas dentro do seio da família. Há uma ignorância. As mulheres estão ocupando o lugar dos homens. Isso é um princípio espiritual que não pode ser quebrado. O que está acontecendo? Veja bem, quando Deus cria, termina a obra da criação, Ele dá a autoridade e o governo da terra ao homem.
Governar é com você, homem. Você tem que governar a sua família. Você tem que liderar a sua esposa. A função do marido e do pai é educar, prover e proteger. A provisão da casa é obrigação sua. A proteção do lar é obrigação sua. E a educação dos filhos e da esposa é obrigação sua. Ele não disse à mulher dominai. Ele não disse à mulher liderai, frutificai. Ele disse ao homem. Quando o homem cai, você notou quando Adão peca? Deus vem no Éden e não sai gritando, Eva, Eva. Ele diz, Adão, é com você que eu quero contas. Não é com a sua mulher, eu quero contas com o cabeça, com o líder. Quando Deus amaldiçoa a terra, a responsabilidade continua, do suor do teu rosto comerás. Em fadigas obterá o seu sustento. Você precisa ocupar pais omissos, maridos omissos. Como marido, Efésios 5. Você tem que amar sua igreja como Cristo amou. E dar a sua vida pela sua esposa. Você tem vivido uma vida de quem dá a vida pela esposa? Você ama ela como Cristo ama? Como Cristo amou a igreja? De forma incondicional. A igreja é pecadora, a igreja é cheia de mancha, de ruga, e ela não reúne condições para ser amada. Cristo a amou incondicional. Sua mulher não reúne condições, passou do peso, está mais velha, não importa, você deve amá-la de forma incondicional. Segundo, Deus não manda você, homem, dar a vida pelo ministério. Não manda você dar a vida pelos filhos. Não manda dar a vida por almas. Só tem uma pessoa que a Bíblia manda você dar a vida na Escritura. Tua esposa. Terceiro, não acabou não. Para salvá-la, lavá-la pela palavra e adorná-la. Você não está satisfeito com a mulher que você tem? É culpa sua. Presta atenção, quem adorna a noiva, quem adorna, atavia, faz ela formosa, lava ela pela palavra e santifica, é o noivo Cristo. Quem faz a esposa formosa, ataviada, santificada, quem ensina as escrituras é o marido. Cada um tem a esposa que faz. Agora para você, mulher que aplaudiu. Vós esposas, eu acho que você esqueceu do versículo, né, bem? Sejam submissas. Ainda bem que Não, calma, Jeová é justo. Em tudo. Agora, vou voltar, porque eu sou defensor das mulheres. É fácil submeter o homem que me ama e dá a vida por mim. Minha irmã, agora o duro é submeter. A barriga do cara já está 30 centímetros. O cara tira a meia, parece queijo suíço. A unha cresce para dentro, amarela. Quando ele levanta o braço, você vê aquela coisa grisalha exalando aquele perfume. Você é uma guerreira, minha filha. Banho não é a praia dele. Eu acho que o amor condicional tinha que ser para você, porque... Mas voltando, deixa eu te dizer para você, mulher, eu acho que você ama demais os homens, porque você quer ser igual a eles. Que negócio é esse movimento feminista que quer tomar o lugar do homem? A Bíblia não diz que nós somos inferiores. Você não é inferior para ser mulher. Você ocupa uma posição diferente e não é menos nobre que a do homem. As primeiras pessoas a ver a ressurreição de Jesus, mulheres. O Espírito Santo no Pentecostes, para homem e para mulheres. Justificação pela fé para homem e para mulheres. As posições que são diferentes. A do homem é de liderança. A mulher é de auxílio.
Quando você cumpre um princípio desse, não tem principado, potestade, pecado, pedofilia, homossexualismo que penetra na sua casa. Ignorância dos papéis da família, submissa, auxiliadora, aditora, a um homem que dá a vida por você, a um homem de Deus, um homem que lê as escrituras, um homem de oração, um homem justo e íntegro, a qual essa mulher, ela auxilia nesse papel, e um homem disposto a morrer por ela, que a adorna, que a atavia, a santifica, e ensina a ela as escrituras. Mulher, resgate a sua feminilidade, resgate. Decore Provérbios 31. Mulher virtuosa, quem achará? O seu valor excede muito ao dos rubis. Mulher que tema a Deus, essa será louvada. Faz para si roupa de linho. Não come o pão da preguiça, serva. Mulher que acorda 10 horas com colher de doce na boca, vendo Ana Maria Braga, tem que converter. Irmão, dá serviço para ela, irmão. Examina bem uma herdade. Mulher virtuosa, resgate a sua feminilidade, a beleza. Irmã, ninguém precisa ver teu corpo para você ser bela. Irmã, presta atenção. Carne atrás o que? Carniça. Urubu. Urubu é um tipo de Satanás. Santidade atrai o que? Uma pomba branca, o Espírito Santo. Então eu vou te dizer, você não vai trair, você vai trair os carniceiros da fé. Guarde teu corpo, seja uma mulher pura e santa, feminina. Auxilie o teu marido. Seja uma mãe idônea. Agora, filhos, vou ser rápido com vocês. Honra o teu pai e a tua mãe. Eu vou te dizer, pirralho, você não tem direito de levantar sua voz com a tua mãe e com o teu pai. Você não pode confrontar a autoridade dos seus pais. Quer viver muitos dias na terra? Por que está havendo um grande índice de mortandade na infanto-juvenil? Rebeldia. Cuidado com o tom de voz que você fala com tua mãe e com teu pai. Obedeçam em tudo, diz Paulo. E vou te dizer mais, eu vou só destrinchar um pouquinho essa palavra, honrar. Sabe o que quer dizer no original grego? Honrar. Reverenciar. Meu Deus do céu. Quem é mais velho aqui? O pai está na sala, com os jornais e a sandália. Ele está tirando um cochilo. O filho chegava naquela época. Ele não se atrevia a passar na sala, porque o patriarca da casa está descansando. E por que ele não fazia? Reverência a um homem trabalhador que está cansado, ao chefe de família. Antigamente, quando ele chamava João, o menino respondia, Senhor. Isso se chama reverência. Você está achando que o teu pai é teu amigo de 15 anos? Precisa dar tapinha nas costas? Pedir a chave do carro dele? Fazer chantagem emocional se ele não te der o dinheiro que você pediu? Reverencia teu pai e tua mãe. Fale baixo com eles, abaixe a cabeça. Não se pronuncie de qualquer maneira e obedeça às suas ordens. Agora o que a gente encontra hoje? Pai sem autoridade, esposas que mandam, filhos rebeldes. Cada um tem o seu espaço vital dentro do lar e ninguém avança o perímetro. O filho no seu quarto com os eletrônicos, o pai na TV e o futebol e a mulher, claro, na cozinha. Quarto, estou terminando. Quando eu falo terminando, 48 minutos. Uma ignorância do evangelho da graça.
O meu povo é destruído por falta de conhecimento quanto ao culto, por falta de conhecimento quanto ao louvor, por falta de conhecimento quanto à família e os seus papéis, e por falta de conhecimento do santo, sacro evangelho. Meu irmão, o que estão fazendo com o maior tesouro dado ao homem? O evangelho da graça, o evangelho de Jesus. Meu irmão, o evangelho não há respeito da sua melhor vida na terra. O evangelho não veio dar casa, carro a você. As pessoas que nasceram nos últimos 20 anos têm uma ideia de um evangelho materialista, de um evangelho, meu irmão, que supre a necessidade do homem. Isso não é evangelho, de um evangelho emocional, transcendental, de apelos. Em minutos se lida com a alma do pecador, dizendo salvo quanto na verdade ele nunca foi. Como que se evangeliza? Eu aprendi a evangelizar assim, numa igreja presbiteriana tradicional em 1990. Já estava disseminado isso. Vem para Jesus que você vai ter uma vida melhor. É um método de evangelismo. Jesus tem um plano maravilhoso na sua vida. Você está doente, vem que Ele pode te curar. Você está solteira, vem que Ele pode te arrumar um marido. Esse era o método de evangelismo. Deixa eu te dizer se isso converte. Presta atenção, vem que Jesus cura. Tem uma mulher macumbeira, filha de Satanás, que adora o diabo e odeia Deus. Confesso. Ela tem um filho que está doente. Como toda mãe, ela ama aquele menino. Então ela ouve a propaganda na igreja que Deus cura. Ela vai até aquele lugar, interessada única e exclusivamente na cura, mas ela não quer nada com o evangelho nem com Cristo. Assim tem vindo os bodes aos milhares, porque eles estão endividados, eles estão deprimidos, eles estão doentes, eles estão na procura de uma vida melhor, e este evangelho bruxificado está oferecendo essa vida melhor. Esse é o método do evangelismo. Você não atrai pecadores para Jesus dizendo que eles vão ter uma vida melhor. O evangelho não é esse. O evangelho começa, meu irmão, com a pessoa de Deus, os atributos. Um Deus santo, um Deus justo, demanda que Ele condene aquilo que é contrário à sua natureza. O que é contrário na sua natureza? Os pecadores, Romanos 3:23, todos pecaram e destituídos da glória de Deus estão, e o salário do pecado é a morte. Se todos pecaram, todos estão fadados ao inferno. Por que eles têm que ir ao inferno? Porque a justiça e a santidade de Deus demanda que Ele puna o pecador. Um Deus santo não pode ficar passivo ao pecado do homem, por isso Deus se ira. A ira de Deus é a resposta de Deus ao pecado do homem, a uma sociedade que bebe iniquidade como água. A justiça de Deus não permite que ele fique passivo. Se você encontra um serial killer aqui em Curitiba, que mata 10 crianças e estrangula, ele declara, ele é pego com sangue, com a última vítima nas mãos, e ele confessa que foi assassino das 10 crianças, diante de um tribunal, diante de um juiz justo deve fazer o quê? Deve condenar. A justiça do Estado tem que ser satisfeita. As famílias querem justiça, e aquele transgressor tem que ser punido. Se o juiz é justo, ele bate o martelo e condena a prisão perpétua, a pena de morte. Que espécie de juiz seria? Se você tem uma filha, ele rasga a sua filha em 1000 pedaços, e o juiz diz: não, olha, eu fui com a sua cara, serial killer, eu vou te soltar. Um juiz justo tem que satisfazer a justiça do Estado e pôr na cadeia um homem desse. Agora, por que um Deus justo, que é infinitamente superior ao juiz terreno, tem que deixar pecadores livres, mentirosos, adúlteros, cobiçosos, soberbos, avarentos? A justiça de Deus demanda que Ele não permita que pecadores fiquem livres, mas que sejam condenados ao inferno. E se Deus mandá-los de uma vez todos para o inferno, Ele não deixa de ser justo. O evangelho começa por isso. Agora, como Deus salva pecadores merecidos do inferno, sem deixar de ser justo? A resposta está em Cristo. Quando o Cristo se faz carne, e naquela cruz,
assume a nossa maldição, leva sobre si os nossos pecados. Deus apazigua a ira dele, satisfazendo a justiça dele naquele que imputou sobre ele nossos pecados. Então Deus esmaga Jesus na cruz, mata Jesus na cruz, satisfaz a sua justiça e pode perdoar pecadores sem deixar de ser justo. Isso é o Evangelho. E como eu levo essas pessoas à salvação? Uma vez o sacrifício tendo sido consumado, não significa que todas estão salvas. O sacrifício já foi feito. Venha ter uma melhor vida? Não. Venha arrumar, ser curado? Não. Marcos 1,14. O tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e credes no Evangelho. As pessoas recebem a graça dada de Deus naquela cruz, salvação, através do arrependimento e da fé. Quando as pessoas ouvem a mensagem do Evangelho e elas se arrependem e elas creem, elas são salvas, são justificadas, são perdoadas, são consideradas legalmente justas diante de Deus. Então, meu irmão, vá e pregue sobre a cruz, pregue sobre os atributos de Deus, pregue sobre a expiação, propiciação, pregue sobre a ressurreição de Cristo. Isso é o Evangelho. Alguém tem horas? Vamos suprimir aqui então. Último. Talvez esse seja o mais ofendido de todos. Talvez essa pessoa seja a mais ofendida de todas. A que mais tem sido atacada. A pessoa de Deus. Não existe assunto, nem tema, nem pessoa que nós menos saibamos do que a respeito de Deus. Meu irmão, o Deus da igreja contemporânea é um Papai Noel gordo, aposentado, feio, idiota. Um Deus que não infunde temor. Um Deus imediatista, fraco e covarde, que vive para atender demanda e capricho de crente carnal. Um Deus que você dá tapa nas costas. Desculpa eu dizer, posso ferir alguém, mas como é que é? Posso vestir suas sandálias? Posso comer no seu prato? Não. No prato de quem? Isso é uma ofensa à santidade de Deus. Salmo 50, verso 17. Engole. Deus dizendo: você pensa que eu sou como você? Você pensava que eu era como tu? Moisés vem com essa conversa. Tira a sandália. Por quê? Você é criatura, eu sou criador. O lugar que pisa é santo. Moisés foi lá dar um beijo. Quero te beijar, abraçar. Moisés temeu olhar para Deus. Porque se Moisés ora, era desintegrado. Sabe por que a gente beija Deus, abraça? Come no prato dele, veste as sandálias? Porque é um Deus que nós criamos com o nosso ventre. Segundo a Reis diz, o meu povo fez para si ídolos. Nós estamos fazendo um ídolo e chamando ele de Yahvé. Esse não é o Deus da Bíblia. Ignorância da pessoa e dos atributos de Deus. Eu conheço Deus de amor. E o Salmo 5,5 diz que Deus se ira e odeia o pecador. Esse você não conhece. Eu tenho uma notícia boa, eles são mesmo, viu? Ignorância de Deus. Deixa eu te dizer algo aqui. João 4:22. Jesus chega para a mulher e diz assim, para os músicos de hoje: vós adorais quem não conheceis. Porque ele está falando de samaritano. Samaritano é um povo híbrido.
Eles conheciam uma parte da Torá. E uma parte não é suficiente para adorar o Deus único e verdadeiro. Então você adora quem você não conhece. Porque assim como o samaritano, tem o católico, que também adora uma figura, uma caricatura de Deus. Nós estamos levantando as mãos, entoando canto, chorando para outro Deus, mas não é Yahvé. Você precisa ter conhecimento de Deus. Você deveria gastar 2 anos estudando esse livro para saber quem Deus é, o que Ele gosta, o que deixa Ele irado, o que o entristece, o que alegra, o que apraz. E Paulo, quando chegou a Atenas em Atos 17, cidadãos atenienses, vejo que sois um tanto supersticiosos, porque andando por vossos lugares de culto, encontrei um altar com o título Ao Deus Desconhecido. Esse que vocês adoram sem conhecer é o que eu vos anuncio. Nós adoramos quem não conhecemos. Nós achamos que podemos beijar, dar tapinha, vestir a camisa. Meu irmão, você precisa conhecer a um absurda, um Deus imediatista, que tem que atender demanda, carnal. Um Deus fraco, que fica recebendo ordens do povo dele. Um Deus que não infunde temor. Esse não é o Deus das Escrituras. O Deus das Escrituras, eu vou dizer só esse atributo. É o atributo mais proeminente de Deus. É o que está mais intrinsecamente ligado à sua essência. O que é mais oriundo do seu ser. É a santidade de Deus. O antigo puritano disse que a santidade não é um atributo de Deus. É o atributo de Deus. Sabe o que significa ser santo? Ser santo significa que Deus é puro. Fala de pureza moral. Abacuque 1,3 diz que tu és tão puro de olhos que não pode contemplar o mal. Bastou um pecado só, um só no Éden, para Deus afastar o homem da presença, porque ele é puro. Deus é impecável, fala da impecabilidade de Deus. Santidade fala também que Deus é distinto, invulgar, incomum. O que significa? Se você pegar a criatura mais majestosa do céu, os serafins, que ardem em chamas, e compará-los com Deus, eles não passam de micróbios rastejando no esgoto, porque Deus é simplesmente incomparável. A santidade também está ligada a outro atributo, a transcendência de Deus. Sabe o que é transcendência? Transcende, voar alto, acima. Ele transcende o seu entendimento e a sua esfera de existência. Deus está numa esfera de existência tão elevada. Ele é tão incomum, ele é tão único que ele não pode ser atingido. Salmo 139, Davi diz, tal ciência para mim maravilhosíssima, tão profunda que eu não posso atingir. Como é que você vai beijar um Deus desse? É santo, ele não tolera pecado. Eu vou dizer, as criaturas mais majestosas que existem são os serafins. Você sabia? Os serafins. Por que são as mais majestosas que existem? Mais que qualquer outra classe criada. As mais belas, perfeitas. Os serafins são perfeitos. São majestosos. Por que eles são as criaturas mais majestosas? Por que eles têm esse título? Por causa da proximidade que eles têm de Deus. São as criaturas que mais se aproximam da glória de Deus. A Bíblia diz que eles assistem ante ao trono de Deus, ante a glória de Deus. Por isso os serafins são os que ardem em chama, refletem o brilho da glória de Deus. Agora presta atenção, os serafins, sem pecado, perfeitos, sem pecados, perfeitos. Os serafins perfeitos, sem pecados. Presta atenção, a Bíblia diz que quando Isaías tem a visão, eles veem 6 asas, com 2 voavam, com 2 cobriam o rosto e com 2 cobriam as pernas.
A santidade de Deus é algo tão magnífico, é algo tão esplêndido, que aquelas criaturas perfeitas que assistem a metros de Deus, eles não suportam olhar para a santidade de Deus, então eles cobrem o rosto e os olhos de vergonha, porque eles não suportam contemplar a santidade de Deus. A radiação que emana daquele trono, de pureza, o fluxo de pureza, de santidade, de distinção é tão intenso que aqueles serafins não podem olhar. Por que eles cobrem os pés? Porque o lugar onde está estabelecido aquele trono é de uma glória tão indescritível, é de uma essência tão pura, tão magnífica, que aquele local não pode ser pisado. E os serafins não ousam pronunciar palavra alguma sequer, a não ser santo, santo, santo. Você não encontra na Bíblia Deus é amor, amor, amor. Você não encontra Deus é misericórdia, misericórdia, misericórdia. Deus é justo, justo, justo. O único atributo que é elevado ao terceiro grau de repetição é a santidade de Deus. Se os serafins não ousam olhar, pisar naquele solo, nem pronunciar palavra, quem sou eu e você para beijar a Deus, para denegrir a sua imagem santa e para se aproximar da presença dele de qualquer maneira? Eu estou na presença de Deus. Uou! João, quando esteve, caiu como morto. Daniel, quando viu, caiu como morto. Paulo, quando viu, caiu do cavalo. Tem gente que sabe o que fala? Pastor, estava chupando chiclete, quando eu fiz uma bolinha, eu vi a glória de Deus. Tá, aí você continuou fazendo outra bolinha? Sabe qual foi a reação de Isaías quando entrou na presença de Deus? Ai de mim! Eu estou perdido! Pois os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Eu contemplei a santidade de Deus. Deus não é um Papai Noel. Deus não é carnê. Deus é santo. Imagina a sua vida daqui para frente, quando você agora entrar na presença desse que você sabe que é 3. Vai chegar de qualquer jeito? Eu vou te mostrar 2 que chegaram, Nadab e Abiú. Segundo o historiador Flávio Josefo, eles estavam bêbados. Subiram no altar num horário que não era prescrito e ofereceram ervas aromáticas estranhas. Deus matou e fulminou. Sabe por quê? Ele vem e fala a Arão: serei santificado diante do meu povo, através daqueles que se achegarem a mim. Meu irmão, não se atreva a pregar um sermão sem levar em conta a santidade de Deus. Não se atreva a entoar louvores dizendo santos, santos, se você não estiver levando em conta a santidade. Você já parou para pensar que quando você dobra o joelho e diz: Senhor, eu vou à tua presença, etc. A presença que é 3 vezes santa, aquele que sonda corações e pensamentos. Meu irmão, olha só, eu vou te dizer, pasmem nisso aqui, pasmem. Quando Isaías vê o trono de Deus, a Bíblia diz que os umbrais se moveram. Meu Deus do céu, eu me comovo por causa disso. O que o Senhor está querendo dizer? Até os objetos ininteligíveis, madeira, objeto inanimado, inorgânico, não se conteve diante da santidade de Deus. E tem alguns cristãos que conseguem ser indiferentes diante de tamanho atributo.
Os umbrais, objetos ininteligíveis, inorgânicos, estremeceram ao ver o fulgor da glória de Deus, ao ver a majestade de um Deus santo, e a igreja segue inerte, passiva e indiferente. Ele é santo. O judeu ortodoxo, ele não pronuncia a palavra Yahweh, quer dizer eu sou. Quando ele vai falar Deus, ele fala Adonai, o Criador. Mas o nome de Deus, a palavra Deus, Yahweh, ele não fala. Por quê? Porque ele considera o nome de Deus tão santo, que está ligado no 4º mandamento do Decálogo: não tomarás o nome do teu Deus em vão. Ele não pronuncia o nome de Deus, porque ele tem medo de ofender a glória de Deus, que está contida no nome. Salmo 11 diz: santo e tremendo é seu nome. Então os judeus não dizem Yahweh, não diz eu sou, ele diz Adonai. Agora sabe o que nós fazemos? Quando Deus me desenhou, ele estava namorando. É o Armandinho, né? Ou a Xuxa, o cara lá de cima. Mas nós não fazemos a mesma coisa? Quando vamos nas barraquinhas e tem o nome de Deus sendo vendido a R$15. Quando usamos o nome dele para contar piadas imorais. O nome de Deus é santo! Zele por esse nome. Santificado seja o teu nome. Não tomarás o santo nome de Deus em vão. Esse é o Deus da Bíblia. E eu te mencionei um atributo. Um atributo. O meu povo é destruído porque lhe falta o conhecimento. Igreja Evangélica Brasileira, regressemos às Escrituras. Vamos como mineiros, cavando, buscando os tesouros que estão aqui escondidos. Vamos que há joias e pérolas de grande valor sendo ocultas aqui. Estudemos esse livro. George Miller, que missionário, leu a Bíblia 200 vezes inteira, sendo 100 vezes de joelhos. John Bunyan lia tanto a Bíblia que diziam ao seu respeito: se cortar as veias de John Bunyan não sai sangue, sai versículos. Você precisa ler as Escrituras. A ignorância aprisiona, o conhecimento liberta. Conhecimento de Deus, dos seus atributos. Conhecimento do Evangelho, a obra de Deus realizada para nós através de Cristo. Conhecimento da família, o papel do pai, da mãe, o papel do marido, da esposa, o papel do filho. Conhecimento do louvor, as Escrituras têm que ser cantadas, a doutrina tem que ser propagada, tem que ser ensinada. Esse é o louvor bíblico. Conhecimento do culto. O culto é para o Senhor. O culto é teocêntrico. O culto é cristocêntrico. Tudo que ocorre no culto converge para elogio, louvor da glória de Deus. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Conheçamos e prossigamos em conhecer o livro dos livros. Os puritanos chamam a Bíblia de o Santo Livro. Conheça o Santo Livro. Deus abençoe vocês.